Boa tarde, pessoal. Esperar as pessoas começarem a chegar para a gente dar início aqui à nossa live. Boa tarde, Pedrinho. Tudo bom? Tá bom? O som tá me ouvindo? E aí, meu querido? Opa! Boa tarde, chegando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Arrume. Deixa eu só te perguntar, tá me ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir o áudio bem? Tô te ouvindo tranquilo. E você, tá me ouvindo também? Maravilha, perfeitamente. Eu ainda tô sem ar-condicionado aqui no estúdio e tem um ventilador. Se estiver atrapalhando, eu desligo ele. Não, não tá atrapalhando não, tá perfeito, viu? Maravilha! Primeiro boa tarde, Amadeu. Queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Eu tenho debatido muito nesse período, né, pelo menos 2 vezes por semana, conversando com pessoas sobre assuntos diferentes, né? A gente está vivendo um período muito conturbado, né, na história do nosso país. Inclusive, está criando proporções, né, mundiais, né? O mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil. E para quem está chegando agora, né, nosso entrevistado é o Amadeu Maia, jornalista, grande humorista, Bibi Babalu, que são aí duas personagens, né? Principalmente a Biba, que é uma grande personagem. Eu adoro demais esse cara. Obrigado É, pelo eu, carinho. Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar aqui propriamente no tema, hoje tu tá no Brasil, mas atualmente tu mora nos Estados Unidos, não é isso? Isso, há 5 anos, já vai fazer 5 anos e meio, estou nos Estados Unidos realizando um trabalho aonde muitas pessoas não me conheciam por esse trabalho, porque o que me deu notoriedade em termos de audiência, de pessoas me verem e tal, foi no humor. Mas antes do humor, eu já fazia jornalismo e o sonho de todo grande jornalista é um dia ser correspondente fora do país. E para mim isso veio numa hora maravilhosa. Em 2014, eu tive essa oportunidade e morei 1 ano em Boston. E no finalzinho de 2014, me movi para Nova York e é onde estou lá até agora. Até agora não, agora estou aqui no Brasil, por conta de uma troca de emissora, questões burocráticas mesmo. Vim para fazer essa troca nessa minha volta, que seria agora em maio. Inclusive, ontem era para ter sido a minha volta, tive que cancelar a viagem, a marcar. E esse período estou aqui. Quando vou voltar para lá, ainda está indefinido, mas a gente vai voltar para lá porque a gente tem uma missão Então, muito importante. deixa eu só entender essa parte. Você foi para lá já com essa questão da representação do Brasil, de uma emissora lá, ou você foi e lá foi que aconteceu essa oportunidade? Chiquinho, na verdade foi assim. Em 2014, com o meu personagem, a Biba, aconteceu duas coisas muito importantes na minha carreira jornalística e na comédia em 2014. Eu participei do Domingão do Faustão, Tiro Lipa me indicou com a Biba, eu fui lá e foi muito legal e cheguei para a final e a gente teve uma notoriedade muito grande. Em 2014, eu fui indicado, o programa da Babalu, foi indicado ao Shorty Awards, que é como se fosse o Oscar das mídias sociais. Na verdade, a tradução seria essa, que acontece todos os anos no prédio do The New York Times. E assim que acabou o Faustão, o evento acontece em abril, o Shorty Awards. Aí eu fui para Nova York. Chegando lá, o pessoal da Globo Internacional soube que eu estava lá por conta do Faustão, de eu fazer o Faustão, mas eu estava por conta do programa da Babalu, que tinha ganhado lá para concorrer o Shore Awards. Inclusive, fomos o único programa da América Latina. Assim, não é todo besta, não, mas é porque na época a gente tinha uma interação muito legal com a rede social e a gente conseguiu essa representatividade. Concorremos, inclusive, com o Jimmy Fallon, aquela série norte-americana Scandal, uma série para adolescente chamada Pretty Little Liars, que é para adolescente e tal. E a gente tava lá humildezinho de Babalu. E aí o pessoal da Globo me chamou para fazer o lançamento do Vem Aí. O que é o Vem Aí? O Vem Aí é aquele evento que a Globo sempre promove para lançar os seus produtos. Acontece no Brasil e acontece fora também. Por eu estar no Faustão, para quem não sabe, quando você faz algum programa na Rede Globo, eles te prendem por no mínimo 3 meses. Para que você, no domingo do Faustão, você não esteja numa Record, sei lá, aquela menina... SBT, A né? Sônia Abrão. SBT. Aí eles te seguram lá por 3 meses. É um padrão da Globo. E aí eles me contrataram lá, não por 3, me contrataram por 6 meses. Eu fiquei lá amarrado com eles e aí a Globo Internacional soube. Nisso, eu conheci o diretor da Globo Internacional, que é o
é o João Cavanhaque, e conversa vai, conversa vem. Ele, poxa, Amadeu, você não tem vontade de vir morar nos Estados Unidos? Rapaz, até tenho, mas eu tenho um trabalho no Brasil e tal, não sei o quê. E ele disse, cara, monta um projeto, leva um projeto, monta um projeto, porque jornalisticamente você pode estar legalmente aqui. Eu não queria ficar ilegal nos Estados Unidos, ninguém quer estar ilegal em canto nenhum, né? E aí aquilo me despertou. Eu levei um projeto para Verdes Mares, a gente não conseguiu, por detalhes técnicos, ele não aprovar, e aí foi aprovado no SBT a Jangadeiro. Então, nesses de 2014 a agora, 2019, a gente ficou pela Jangadeiro fazendo lá matérias. E agora, a gente está voltando pelo sistema Verdes Mares, pela TV Diário lá agora. As matérias, Amadeu, era basicamente, eu assisti em algumas oportunidades, você entrevistava brasileiros, né, que moravam lá, e aí você tinha diversos assuntos, não era? Era mais ou menos nessa linha? Na verdade, assim, como a TV Jangadeiro, ela é Ceará, a seara dela é Ceará, né, o alcance é Ceará, a gente entrevistava basicamente cearenses. A gente contava a vida dos cearenses que foram embora para os Estados Unidos. Na verdade, o projeto é mundial, só que a gente ia começar por algum canto, começamos pelos Estados Unidos. Então, a gente contava a história. Quem é aquele imigrante? Quem é aquele cearense que foi embora? Porque até hoje é um pessoal que nunca teve não teve ninguém que mostrasse quem era esse povo. Por que é que eles foram embora? Quais foram as oportunidades não dadas para eles no Brasil que os fizessem ir embora? Então, o projeto, a premissa do projeto era basicamente essa, contar a história de cearense. Então, durante esses 5 anos, nos Estados Unidos, no Gente Sem Fronteira, que é um projeto que eu quero agradecer, inclusive, a Beth Caminha, que é uma mulher de televisão aqui, ela era da Jangadeira, agora ela está no SBT Nacional. Ela é uma mulher de uma visão. Nós somos praticamente a primeira emissora cearense a ter um correspondente sediado em Nova York, contando a história do cearense. Além de notícias. Tinha, às vezes, algumas notícias, tinha coisas relevantes que a gente trazia fora a pauta dos cearenses. No caso, tu tá na TV Diário, né, agora? Aí sim, aí em julho de 2019, nosso contrato findou, por questões contratuais mesmo, encerramos o contrato, e assinei um contrato com a TV Diário. E, basicamente, na Jangadeiro, eu tinha um quadro semanal, que eu contava a história do cearense 4 minutos e meio, 5 minutos por semana. E na TV Diário eu ganhei um presente do Fábio Ambrosio, aonde me deu o programa chamado Conexão Ceará, e me ampliou essa minha premissa. Do lugar de 5 minutos, 4 minutos, agora eu tenho 1 hora. E não vamos ficar engessados só no cearense. Vamos contar histórias de cearense, do nordestino e de brasileiros. Contanto que a história seja uma história bacana, como a TV Diária para todo o Brasil, a gente agora vai contar histórias de brasileiros, cearenses, nordestinos. Mas claro que o nordestino e o cearense sempre vai ser nosso queridinho ali, né? Aproveitando o ensejo que você tocou nesse assunto, compartilhe com a gente a tua experiência, por exemplo. É uma outra cultura, né, um outro mundo, né, os Estados Unidos. E aí eu pergunto do ponto de vista de vivência, a qualidade de vida, a questão das pessoas, o custo de vida. Acho que são experiências bacanas até para quem talvez tenha a oportunidade um dia de conhecer, fica muito curioso, né? Como é lá, é legal, etc, etc. Olha, Chiquinho, o Tom Jobim, ele é um cara que ele viveu nos Estados Unidos durante um tempo, em Nova York, precisamente, e ele tem uma frase que é clichê, é um clichê que eu não me canso de falar. Os Estados Unidos é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. Ou seja, tem suas qualidades, tem suas coisas, mas não é 100%, nada é 100%. Principalmente quando você é bairrista, você ama a sua terra, ama o seu povo, como eu amo, né? Então, para mim, mora lá, o que é que me ganhava? Numa segurança, eu andava tranquilo, celular na mão, em plena 4 horas da manhã, andando pelas ruas de Nova York, escura, clara, dentro de metrô, ninguém ia me assaltar. A segurança, isso me ganhava bastante. O ensino das escolas, minha filha estudava numa escola pública, onde a qualidade é excepcional, mas ao mesmo tempo me faltava aquele sarrabui, aquela mão de vaca, que eu como no Zequinha, que inclusive eu estou aqui no Conjunto Ceará, eu tô montando um estúdiozinho, ainda tá começando a montar aqui as estruturas, e é uma comida que eu gosto bastante. Eu fiz a redução bariátrica, Chiquinho, e depois que o médico me liberou a comer tudo, quase um mês depois, a primeira coisa que eu tive vontade de comer foi uma panelada.
Mas como é que você come uma panelada em Nova Como é York? que encontra? Rapaz, eu liguei para minha sogra, eu fui atrás, pesquisar na internet como é que se chamava panelada e não achava. Achei lá um tal de mondongo, que é como os hispanos chamam, que é o bucho do boi. E aí eu liguei para minha sogra, como a gente está fazendo aqui, via FaceTime, essa coisa toda, ela começou a me ensinar a fazer. Eu fiz uma panelada, foi a minha primeira panelada, foi uma panelada internacional. Cara, custo de vida. Eu acho que o custo de vida ele é muito parecido com o do Brasil. Aí você diz, não, é loucura isso. Não, se você pegar o dólar para lá e o real para cá, é basicamente a mesma coisa. Claro que com suas devidas proporções e diferenças. Mas a gente vive em Nova York, é uma cidade cara, mas você acaba sabendo onde são os cantos mais baratos que você pode O Tony comprar. está perguntando o sistema de saúde. Cara, o sistema de saúde dos Estados Unidos, eu como moro legalmente, como eu vivo legalmente nos Estados Unidos, para mim não é um problema, porque eu tenho o seguro de saúde. O seguro de saúde dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, quando alguém mete o pau no SUS ou fala do SUS, eu digo, pelo amor de Deus, nunca não faça isso. Esse é o melhor sistema de saúde do mundo. Ele é mal cuidado? É. As pessoas sucateiam o SUS, roubam. Mas, cara, ele é democrático. Lá não. Lá, se você não tiver grana para pagar um bom plano, você morre. Então, só compartilha pra gente. Tu disse que tem um seguro de saúde, não é isso? Isso. Aí tu paga mensalmente, anualmente? Mensalmente. Mensalmente, de acordo com o que eu ganho. Tipo, se meu salário anual for $50 mil, então eu me enquadro numa faixa etária que o plano me custaria, sei lá, isso varia de ano para ano, mas me custaria $250 a $300 por mês. Mas é um plano que me dá uma cobertura para minha filha, para minha esposa. Então, integral, por exemplo, cirurgia. Integral. E, na Aerobama ele fez um sistema que ele tentou democratizar o plano, democratizar a saúde americana. Criou lá os Obamacare, né, que é popularmente chamado de Obamacare, mas é os Healthcare. E que isso previa? Se você é americano, você não tem condição de pagar um plano de saúde, você vai lá, declara que você não tem, ele vai olhar seu IRS, que é como se fosse um imposto de renda, vai ver que você não tem e ele te dá um plano. Mas você não pode ficar sem plano. Se você ficar sem plano, você paga uma multa de $600, de $1.200 para o governo, se você ficar sem plano, entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa que não não pode pagar, né? Ela vai lá e consegue, digamos, essa gratuidade aí. Ela é anual? Tipo assim, no outro ano ele tem que voltar para revisar, não é isso? Todos os anos há uma revisão. Uma coisa nos Estados Unidos que você não consegue lá, você pode conseguir fazer qualquer coisa e tal, mas você não consegue enganar é o governo em termos de imposto de renda. Rapaz, o imposto de renda lá, os cabas são ferrenhos. Inclusive, a gente que faz um trabalho, por exemplo, eu estou lá legalmente, mas eu recebo um dinheiro via Brasil. Eu acabava tendo que declarar 2 vezes, no Brasil e lá. Inclusive, tinha advogados que diziam, olha, se quiser, você pode entrar com um processo e pedir para anular uma das declarações. Mas como eu tenho business, como eu tenho negócio no Brasil, e eu não poderia anular minha vida financeira no Brasil, acabava tendo esse empecilho de um pagamento de imposto duplo. Mas o plano é dado exatamente anualmente. Anualmente eles fazem um cheque, né, um back check na sua vida financeira, e aí eles sabem se você se enquadra no Obamacare ou não. Inclusive, o Donald Trump estava querendo acabar com essa lei eu lembro. de obrigação de pagar multa, entendeu? E outra coisa, os estados... Hoje o Brasil, com essa pandemia, eu estou vendo o Brasil muito parecido com os Estados Unidos, onde os estados estão tendo uma autonomia de lei, de dizer, olha, aqui no meu estado eu faço dessa forma, que eu acho isso muito bacana numa federação, eu acho que é isso mesmo. E eu nunca tinha visto isso no Brasil. E lá nos Estados Unidos é muito normal. Por exemplo, Nova York e a Califórnia são 2 estados que praticamente têm suas leis próprias. O governo federal interfere muito pouco de todos os estados, mas esses são os que mais batem de frente com o governo. E eles dão plano de saúde para os pobres, eles têm um plano de saúde estadual, e esse plano, ele cobre lá o cara que não tem condição porra, tá lá, teve uma cirurgia e tal, e o plano cobre tudo, mas o hospital público não tem. Se você tiver lá
de turismo, por exemplo, se você tiver de turismo, você passou mal, claro que quando você viaja você precisa de um seguro, mas se você passou mal, você não tem, não se preocupa, você vai ser atendido, você vai ser salvo. Quando você sair, você morre com a conta que chega na sua casa. Fatura, né? A fatura. E tem que pagar. Inclusive, tu saiu de lá um pouco antes da pandemia, não foi? Não tinha sido declarado ainda, né, a pandemia, Não, mas já tava, já tinha casos, né? Eu saí no passado, voltei. Ah, foi ano passado. E voltei, já estava preparado agora, a volta da gente agora para maio, dia 13 de maio, e até porque eu queria chegar um mês antes de um evento que eu apresento lá, que é o Brazilian Notáveis Awards, que é um prêmio para brasileiros que vivem nos Estados Unidos, então eles premiam de todas as áreas, e eu sou o mestre de cerimônia desse evento já há 4 anos. E por conta da pandemia foi cancelado, e aí, como hoje lá é o epicentro, né, Nova York está saindo agora, deixando de ser o epicentro, mas era o epicentro, aí eu mudei todos os planos. O Mário Sérgio adorava a Babalu, e a minha irmã Silvia. Boa tarde, oi Babalu. É verdade, rapaz, a Babalu tem um apelo com as pessoas aqui do Ceará que eu acho incrível. A Biba, eu considero a Biba um personagem que eu uso mais nacionalmente, mas a Babalu é muita cara do cearense. Eu acho que é porque eu entrava na casa das pessoas, Chiquinho, todos os dias sem pedir licença. Então eu entrava ali e tal, almoçava com as pessoas ali, e as pessoas se sentiam realmente da família da Babalu. Então, meio que nessa tua nova rotina, tu deu um tempo, né, nessa parte do humor propriamente dito, nesses espaços, porque eu vi que tu tá com um espaço agora no YouTube, mas é um espaço muito político, né, inclusive muito bacana. Eu assisti boa parte dos vídeos. Isso, são debates. Coffee Break with Amadeu Maia. A forma que tu conversa é, tipo assim, conversando para as pessoas entenderem mesmo, né? Que a gente está muito acostumado a assistir alguns jornais que parece que eles não estão falando para a gente, né? Mas isso, Chiquinho, eu acho que é uma tendência, inclusive mundial. Inclusive as grandes emissoras já começaram a perceber isso. E você vê, dentro da própria Rede Globo, durante o dia tem os boletins do G1. Então você vê aquela galera mais descontraída, como a Bola Polo, como essa que eu estou aqui conversando. Então, eu acho que é o futuro. Conversar com as pessoas do jeito que as pessoas recebem melhor, entendeu? Essas informações. E o canal é esse que eu estou fazendo, é mais ou menos nessa pegada. Os personagens eu uso, inclusive, a Babalu, a Biba. Eu comecei a fazer uma sériezinha que é a Babalu. A Biba ligava para o Carluxo e contava algum problema. Mas por questão dessa pandemia, além de eu estar hoje também na TV Diário com Conexão Ceará, que a gente deu uma mudada na pauta, principalmente nesse momento, e aí eu tô meio que sem tempo, até para escrever um roteirozinho, mas o pessoal gosta quando eu faço lá com a Bíblia. O pessoal tá até pedindo uma palhinha aqui, viu? Não sei se a gente consegue fazer no finalzinho. De que? Da Bíblia? Pera aí, o Tony falou aqui. Poderia dar uma palhinha da Babalu pra gente. Rapaz, a Babalu barbada fica esquisito, mas a gente vai tentar. Vamos ver o que a gente vai fazer. Olha, deixa eu te perguntar. Quem entrou aí foi o grande Ramon Gomes, também jornalista aí, de grande sucesso do Plantão Ceará, tá assistindo a gente. Aquele abraço, Ramon! Deixa eu te perguntar uma coisa. E sobre o Trump, assim, pra gente iniciar aqui no nosso tema, qual é a avaliação que tu faz, assim? Porque lá a gente sabe que ele também é um político autoritário, né? A forma que ele trata mal os repórteres, a própria mídia. Ele, inclusive, teve um período em que ele estava utilizando a conta oficial dele no Twitter para denegrir a imagem de emissoras contrárias a ele. E aí até a Suprema Corte disse que o Twitter era público, né? Ele não podia simplesmente... Era dele, pessoal, do ponto de vista que ele que criou, mas por ele ser o presidente americano, se tornava um espaço institucional, né? Então, assim, a análise que tu faz vivendo lá, inclusive, talvez, da população, o que tu ouve, né? O que tu conversa com brasileiros, o que tu acha, por exemplo, da análise do governo Trump, da forma dele? Olha, o Trump, na verdade, o Trump foi uma incógnita. Eu cobri as eleições americanas de 2016, eu fiz uma cobertura para a mídia brasileira lá nos Estados Unidos, inclusive o jornal Brazilian Times, com quem eu tenho uma parceria até hoje, faço umas lives para eles, entrevisto algumas pessoas. E na época eu cobri, foram mais de 8 horas de cobertura. E na época, a Hillary na frente, nas eleições, aquela coisa toda. E ele era meio que uma piada. Ele era meio que, poxa, quem é que vai votar no Donald Trump? E ele acabou ganhando, porque o sistema eleitoral americano ele é muito diferente do brasileiro. Inclusive, muita gente diz assim,
pesquisa é tudo mentira. Você viu lá, a Hillary estava na frente, mas quem ganhou foi o Trump. Para quem não sabe e só consome manchete, talvez não saiba, mas quem ganhou as eleições populares nos Estados Unidos foi a Hillary Clinton, que ganhou, inclusive, com mais de 3 milhões de votos disparada acima do Donald Trump. Só que o sistema americano, o sistema político americano eleitoral, o sistema político é muito apaixonante. Os Mother Fathers, né, os caras que fizeram a Constituição americana muitos anos atrás, eles amarraram de uma forma que ela é meio que atemporal, passa o tempo e ela é muito segura. Eles achavam injusto, por exemplo, um estado populoso como Nova York, votar num e um outro estado lá do Maine, ou então, sei lá, Vermont, ter pouca gente e acabar aquelas pessoas sendo prejudicadas por um estado. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram os delegados. Os delegados, eles têm um peso em cada estado, e esse peso, ele é um peso econômico e um peso geográfico, né? Pela quantidade de pessoas, mas é um peso econômico também. Se o estado ele representa economicamente muito os Estados Unidos, os votos daquele delegado têm um peso. Cara, é uma matemática que, tipo assim, não foi um dia que eu fui aprender. Eu acho que nem hoje eu ainda sei direito. Mas é incrível como se torna justo. Então, a galera que votou no Donald Trump, que elegeu o Donald Trump, é uma galera do meio oeste americano. As duas pontas, o lado oeste e o lado leste, que é onde fica Nova York e onde fica a Califórnia, não votaram praticamente em Donald Trump. O miolo. Se a gente fosse ver, seriam como fossem os caipira americanos, povão, que é os que perderam emprego com suas fábricas americanas, vieram as chinesas, vieram o global. Esses não votaram no Trump, né? Não é isso? Não, as pontas, que eu digo as pontas. Certo. O meio que votou, praticamente, quem fez esse eleito foi o meio oeste americano. E claro que os estados chamados swing states, que são os estados que nos Estados Unidos também tem uma coisa muito bacana, que cada estado, por exemplo, Nova York é um estado democrata desde 1890, uma coisa assim. Desde esse período, sempre vota com os democratas. A Califórnia, do mesmo jeito, são 55 delegados na Califórnia e sempre votam democratas. A Flórida, por exemplo, é um estado que ele vota de acordo com o momento. Se ele vê que a população está querendo um republicano, eles votam naquele período. Se no outro momento eles veem que querem votar com o democrata, os delegados vão com o querer do povo daquele momento. São chamados swing states. Então, é tanto que quem elege os presidentes norte-americanos são os swing states. Os states que, por exemplo, o Texas é totalmente republicano. O Texas nunca foi, assim, pelo pouco que eu aprendi, nunca foi democrata. Então, ali, é tanto que os presidentes democratas não vão nem lá no Texas perder tempo em campanha, porque sabem que ali eles vão perder. Para onde eles vão? Eles vão para os swing states, que é os estados que mudam sua percepção em cada eleição. E esses estados ajudaram também a eleger, como a Flórida. A Flórida, na eleição do Obama, elegeu o Obama. Na eleição do Trump, é que a Flórida foi totalmente republicana e votou no Trump. E, assim, tu chegando no Brasil, né, naturalmente não tem como tu não acompanhar, né, o que está acontecendo no Brasil, e aí eu já peço a tua opinião, né, assim, tua avaliação, né, o que tu tá achando desse momento que a gente está vivendo, e eu pergunto, assim, que a gente não pode só colocar agora a pandemia, né, porque parece que só agora que realmente está ruim, a gente já estava antes da pandemia, né, desemprego, o PIB, né, com o Bolsonaro foi o menor PIB, inclusive nos últimos 3 anos, né? Isso ainda ano passado, antes da pandemia. Queria que tu fizesse essa avaliação inicial, desse ponto de vista de jornalista. Quem acompanha minhas redes sociais vê que eu sou bastante enfático em questões políticas. Agora, os bolsomínios, os bolsonaristas, não vou nem chamar bolsomínio para não ficar aqui diminuindo, os bolsonaristas, eles ficam, você é petista e tal, mas na época do PT, os petistas ficavam dizendo, você é Aécio. Aí eu digo, olha, a gente nunca agrada, O bom da rede social é isso, que ela deixa gravado. Quem tiver dúvidas sobre meus posicionamentos políticos, por gentileza, vão lá no meu Facebook, Amadeu Maia, Maia com Y. Abram lá, vão lá no search, na pesquisa e bota lá, Amadeu Maia, Lula preso, Amadeu Maia, Dilma impeachment. Vocês vão ver minhas postagens de anos anteriores e vão ver que eu fui lá e critiquei e bati também.
Eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, ele veio passando de uma onda de direita e de extrema direita muito grande. Países como a própria Itália, alguns países da Europa também tiveram essas ondas e estão retomando agora mais para o centro, Exatamente. mais uma coisa mais social-democrática. E o Brasil veio meio na onda do Trump. Claro que o antipetismo muito grande, todos os problemas de corrupção na era PT vieram à tona e as pessoas acharam que botando um extremista de direita com certeza conseguiria resolver o problema. Só que o problema de qualquer país não é uma ideologia e sim como você conseguir administrar uma potência econômica como o Brasil. Os Estados Unidos não teve muito esse baque, porque é um país que, mesmo ele hoje está lá o Trump, que é considerado de extrema direita, mas não é um republicano, os próprios democratas também são, apesar de serem mais sociais, serem um povo que apoia mais o progressismo, de uma certa forma, aberta, o Donald Trump ele não abala muito na economia. Claro que ele puxa ali, ele consegue administrar ali. Mas o Brasil, na hora que você corta o social, você afeta muito, porque o Brasil é um país pobre. Muita gente depende do social. E hoje a pandemia está aí para nos mostrar isso. Já imaginou nós aqui com um sistema de saúde como o americano? Já temos mais de 3 mil mortos no Covid-19. Quantos mais seriam se todo mundo aqui tivesse que pagar o hospital? Então, eu acho que é um momento difícil. O Bolsonaro, eu acho que ele não tem capacidade de governar o Brasil como deveria ser governado. Aí as pessoas dizem, mas ele não é corrupto. Eu acho que o não ser corrupto nesse momento não é uma virtude. Claro que isso deveria ser para todos. Não ser corrupto deveria ser a regra e não uma exceção. Mas além de não ser corrupto, tinha que ser competente, tinha que ser técnico, tinha que estar entendendo. E a gente vem sofrendo isso. Mas uma democracia é isso. A democracia, a gente escolhe o mais votado. Os que não votaram acabam tendo que acatar o que foi eleito. E a gente está nesse processo aí penoso. Mas que a gente vai passar. Que a democracia nunca seja ferida, né? Que a democracia nunca seja ferida. Já que a Dilma foi impeachmentada, foi colocada para fora democraticamente, se o Bolsonaro fizer desculpa a palavra, fizer uma cagada e ele for impeachmentado, tem que aceitar, porque é tudo dentro da democracia. Inclusive, faz até aquela coisa, né? Quem votou no Mourão votou no Bolsonaro, né? Porque era a mesma coisa que falavam na época da Dilma, né? Quem votou no Temer, quem votou na Dilma votou no Temer. Rolava esse clichê. Leva o pacote. Bem que cá entre nós aqui... Exatamente. Que eu não queria nem admitir isso, mas eu não sou hipócrita. O Mourão, no comando desse país, seria muito melhor do que um Bolsonaro. A gente já viu os poucos momentos que ele teve governando, enquanto Bolsonaro estava em viagem, como tratava a imprensa. Apesar de ser de direita, não estou aqui tirando... mas o lidar como líder, eu vejo no Mourão mais um cara como líder do que o próprio Bolsonaro. Pois é, e assim, né, Amadeu, a gente está vivendo um período dentro da imprensa, né? São as fake news, né? Muitas vezes essas fake news criam proporções gigantescas, né? Em que a população simplesmente acredita naquela mensagem do grupo do WhatsApp que o tiozão mandou e que fala que a China fabricou o vírus e que mandou umas máscaras contaminadas e que estavam enterrando pedra dentro dos caixões, coisas assim. E já são delicadas, né? Inclusive ajudaram muito na eleição do Bolsonaro, na eleição dele, nessa questão das fake news em massa, inclusive, dispara, só que nesse momento da pandemia se agrava, né? Porque são informações que acabam tirando o foco, né, do debate central, que seria o combate ao coronavírus, e induzindo a nossa população ao erro, né? Então, queria te ouvir sobre esse ponto. A internet ela é maravilhosa, ela é tão maravilhosa que ela dá voz até a coisas que não prestam, né? Mas eu sou contra qualquer cerceamento de qualquer conteúdo, mas eu também sou a favor do que é verdade seja verdade. Mas Amadeu, como faz isso? Eu acho que se informando,
checando vários veículos. Não confie em um só veículo, não confie em um meme do WhatsApp, não confie na tia véia do WhatsApp. Eu tenho tia véia, eu tenho minha tia véia, que consome e que espalha fake news como qualquer outra família do Brasil. Esse é o problema, acreditar no que recebe. E de tudo, desconfie de mim, não desconfie do Chiquinho. Você ouviu uma coisa aqui, vai lá, checa 1, 2, 10 vezes. Quanto mais vezes você checar, é melhor. Então, a maneira de combater a mentira, a maneira de combater o obscurantismo, a ignorância, é checar a informação, é buscar várias fontes, não ser só uma. E hoje a mentira é um problema. E é tanto que a gente está tendo que criar ferramentas para desmentir a mentira. O Facebook está fazendo isso fenomenal. Eu tenho uma amiga lá em Nova York que ela compartilha fake news pra caramba. E eu vi o Facebook bloqueou uma postagem dela dizendo, olha, isso que ela publicou é mentira. E eu achei sensacional. Tem que ter ferramentas para barrar isso. A gente viu aí um presidente que foi eleito pela mamadeira de piroca, né? Desculpa falar isso uma hora dessa, mas é porque era o nome que se dava. E depois provou-se que não era verdade. E com isso vem outras mentiras e outras mentiras. A verdade sempre ajuda de todas as formas, inclusive na vida cotidiana, não só na informação. Procurar a verdade, se informe, procura outras fontes, veio aí do Chiquinho, vem no Amadeu, vai lá na Globo, não gosta da Globo, vai na Record, vai em todas e tira uma média. Eu acho que seria a melhor opção para combater o fake news. Tu colocou uma questão, né, que entende que é importante essas ferramentas, né, de, por exemplo, tem até a própria do Bolsonaro, né, eu vou citar aqui um caso local. O André Fernandes espalhou uma mentira, e aí ele mesmo confessou no Twitter, que não se atentou à informação, sobre que morreu a mesma quantidade de pessoas, segundo o cartório de registro de pessoas naturais. E aí rolou ele enganou, ele induziu, criou uma arte que depois o Bolsonaro foi e compartilhou essa arte dele, e o próprio Instagram, né, que também virou um órgão comunista, inclusive, né, de esquerda, o Instagram, foi lá e removeu da página dele essa informação falsa, né? Então, aí, não sei se você viu, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou uma lei estadual em que criou um canal em que as pessoas podem mandar prints, podem mandar vídeos, né, inclusive denunciando essas fake news. Você é a favor ou contra uma ferramenta desse gênero do governo do Estado? Cara, sou totalmente a favor de qualquer ferramenta que venha a desmistificar a mentira, que venha derrubar a mentira. Foi contratada uma agência, inclusive várias agências, como a Lupa, tem a G1 que checa também, tem várias agências aí que checam. E uma ferramenta hoje que venha para desmistificar e venha dizer, olha, isso é mentira, eu sou a favor, eu acho que tem que ter. Não é o Estado que está dizendo, é as informações. Se o Estado disser que uma notícia verdadeira é mentira e for provado que é mentira, como é que o Estado vai ficar? Qual é a credibilidade que o Estado vai ter? Então, esse rapaz, o André Fernandes, inclusive, ele até, eu já tenho uns embates via virtuais com ele aqui, tanto ele como um outro rapaz aí, que é um que fez um vídeo contra os artistas, eu fui lá também, que é o Carmelo Neto, que querem ainda surfar numa onda, que eu acho que essa onda já está virando marolinha, que é essa onda do Bolsonaro, de gritar e de fazer vídeo, e de espalhar fake news, que eu acho que não está colando mais. Eu acredito muito, e queria muito que isso fosse verdade, que não tivesse mais colando. Então, eles espalham um fake news para tentar ganhar ali um desavisado. Mas no momento que tem pessoas comprometidas com a verdade, como eu, como você, como a própria agência do governo que está ali, ó, isso é mentira e tal, eu acho super válido. Eu sou a favor de qualquer coisa que venha para mostrar a verdade. Sobre esse aspecto, né, a gente tem e aí eu falo até com tristeza isso, né, existe uma ignorância ainda, infelizmente, de algumas pessoas. Às vezes a gente vai lá, por exemplo, eu vou aqui citar um exemplo concreto. Teve a moça lá em Minas Gerais, que ela espalhou o vídeo e estavam enterrando caixões com pedra dentro, né? Terrível. Aí a Polícia Civil foi lá, identificou ela e fez com que ela está sendo processada civil e penalmente, e ela teve que gravar um vídeo se retratando. Aí teve algumas pessoas que compartilharam na minha rede, eu fui, peguei o vídeo e coloquei lá. Aí essas pessoas, mas
ela só gravou isso porque ela foi pressionada, ela foi ameaçada, porque o prefeito de lá é um esquerdista do PT, e nem é, né? O Alexandre Calil está longe de ser comunista, inclusive. Então, às vezes, tem a própria ignorância, né, do ponto de vista dessas pessoas, que tem até tem uma charge, que é o pai e o filho. Aí o filho fala, não, pai, é fake news. Aí ele, tipo assim, como se ele quisesse acreditar naquilo, né? Ele prefere acreditar na fake news ainda que no subconsciente dele ele saiba que é mentira, do que propriamente entender a verdade, né? Acreditar na verdade, como é o caso agora do Moro, né? Que o Moro virou um agente, um espião, que foi infiltrado pelo Lula, o Lula que colocou ele lá, porque tudo é assim, né? O Lula, o PT e a esquerda. Esse é o discurso e deixa a gente muito triste. Eu acho que você, como jornalista, deve ficar ainda mais decepcionado, né, com esse tipo de coisa. Na verdade, é um jogo político muito grande. O jogo hoje em dia, as pessoas querem acreditar na sua verdade. Se a notícia agrada a ela sabe que é mentira, mas ela luta ali para sempre dizer que é verdade. Então, isso me deixa triste, mas ao mesmo tempo dá força para lutar e sempre fazer ali. Eu recebo muitos ataques nas minhas redes sociais. Aqui no próprio Instagram, quando eu não politizava mais. Como assim, Amadeu? Como eu não falava muito de política aqui no Instagram, então, era uma rede social muito mais para humor, minhas coisas do dia a dia e tal. Eu tinha quase 33.500 seguidores e perdi uns 12 mil por questões que eu fui botando aqui. Aí eu fiquei pensando, o que é que importa para mim? A verdade ou seguidor? Para mim importa a verdade. E os poucos que forem ficando são pessoas que acreditam. E como eu volto a retificar aqui, não acredito somente no que eu digo, vamos buscar sempre a verdade em outras fontes. É muito triste saber que hoje as pessoas preferem acreditar numa coisa que satisfaz ela, mesmo ela sabendo que ali é mentira. E não só essa da mulher aí, tem muitas teorias de conspiração que estão terríveis. Por exemplo, na hora que a gente fala o Covid é o vírus chinês, quando eu vejo um vídeo, o cara começa o vídeo falando isso, eu já vejo que ali tem uma teoria de conspiração, já vejo que ali tem uma xenofobia, porque não é um chinês, não é 5, 10 chineses, todos os chineses. Você cria uma xenofobia contra um povo que tem inocentes no meio. Então, é um absurdo isso. Para mim é um absurdo. Quando fala vírus chinês, eles que mandaram para matar todo mundo, eu acho isso muito terrível. Eu achei bacana, Amadeu, esse ponto que tu colocou agora especificamente, que você tinha uma determinada quantidade de seguidores, né? Mas para você, inclusive, garantiu o Amadeu, né? Eu garanti a minha legitimidade, a minha posição, perdeu essa quantidade, mas é isso mesmo, né? Eu acho que a pegada tem que ser essa, né? A gente tem que fazer. Acho que a gente vive num momento em que, inclusive, como dizia Martin Luther King, né? Que ele não acha ruim a voz dos corruptos, ou enfim, ele acha ruim o silêncio dos bons, né? E a gente está vendo um período em que as pessoas preferem estar em cima do muro. E se eu pular para cá, eu desagrado um, se eu pular para cá, eu desagrado o outro, sendo que eu posso pensar de um lado e posso pensar do outro, né? Inclusive, eu posso ter posições que venham a desagradar aquele que eu gosto, e no outro momento ele pode concordar comigo, desde que eu mantenha, inclusive, as minhas convicções, né? Que eu acho que é algo muito difícil. Inclusive, poucos são os jornalistas que se posicionam porque tem medo de perder seguidor, porque não sei o quê. A gente está vendo um período muito de isentões, né? A gente chama dos isentões. Eu acho isso terrível, Eu prefiro uma pessoa acreditando em mim do que 10 acreditando porque eu falei algo que eles gostem. Eu prefiro uma que me ouça não gostando e gostando, do que ter 10 mil só gostando de me seguir porque eu transmito ali algo que eles gostaram. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso e às vezes me deixa triste. Muitos influenciadores aí não tomar posição com medo justamente de perder seguidores e tudo. E são pessoas que poderiam fazer uma diferença, principalmente na cabeça dos jovens. Mostrar, poxa, não quer tomar um lado? Mostra aqui o que está acontecendo e deixa eles decidirem, pelo menos, entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Eu acho que essa questão da fake news a gente já deixou muito claro, tanto eu quanto você, que é algo muito prejudicial, né? E ainda mais, né? Acho que quem não sabe
a Polícia Federal, né, está investigando, a gente não sabe se realmente vai continuar essas investigações, que é o Gabinete do Ódio, né? O próprio STF autorizou já investigações contra assessores do Eduardo Bolsonaro, inclusive algumas páginas, né, de ódio, essas páginas do Gabinete do Ódio, foram criadas no próprio IP da máquina que ele utiliza no Congresso Nacional. E aí você vê os deputados, né, ou seja, os filhos do presidente, parlamentares que deveriam representar a população no todo, né, buscando melhorias, utilizando a estrutura do governo, né, ou seja, a estrutura republicana, para utilizar isso contra os adversários. Né? Inclusive, cerca de 15 dias atrás, eles cometeram uma gafe. Escreveram lá aquelas hashtags, né, que cria grande proporção. Eu acho que era Estou com Bolsonaro, era Força Bolsonaro, e teve um erro, trocaram, ficou forca, trocaram lá e percebeu nitidamente que era... Pronto. Percebeu nitidamente o uso de robôs, né? Que inclusive o Twitter já vem excluindo, né, vários perfis. E aí eu queria que tu comentasse também isso, né? Porque eu acho muito perigoso as fake news, ainda mais quando vem da estrutura governamental, né? Na verdade, a instalação... Eu acho que o erro principal do governo Bolsonaro, apesar dele ter sido eleito, ele foi eleito, não ele e a família. Então, a próxima eleição que tiver, pelo amor de Deus, não elejam quem leve seus filhos para lá, pelo amor de Deus. Os filhos, se ele for cair, se ele tiver de cair, se ele for cair, que eu acredito, muita gente talvez não vai gostar do que eu esteja falando, mas eu acho que o Bolsonaro ele não consegue terminar o seu mandato, ele vai cair justamente por conta dos filhos, principalmente o Carlos Bolsonaro, que é um cara que às vezes, no meu ver, é um pouco equilibrado, desequilibrado. O cara, no dia da posse, ele tomou a posição de um segurança do GSI, que era para estar no carro para proteger, ele disse, não, eu vou, e foi com a arma lá para proteger o pai. E a gente sabe dos disparos, a gente sabe do modus operandi que eles têm. E é terrível isso, sem precedentes no Brasil, é terrível. Os caras que usam as redes sociais, que é muito forte, ele ganhou através das redes sociais, o Bolsonaro, e o cara que usa das redes sociais para disseminar ódio a um grupo de pessoas, disseminar ódio a seus opositores, quem automaticamente vira contra eles, vira inimigo número 1, como o Moro. O Moro antigamente era o herói, agora o Moro é o vilão deles, então... Eles têm toda ali uma articulação para disseminar ódio e notícias falsas contra as pessoas que ficam contra eles. É terrível. Eu espero que o STF inclusive finalize essa apuração e que os culpados sejam punidos. A gente espera isso. Eu acredito muito nas instituições. Tanto na presidência, na Câmara, no Senado, no STF. As instituições têm que funcionar. Não existe o Brasil só com a presidência. A Constituição brasileira, ela divide esses poderes para que eles possam trabalhar juntos e com cabeças diferentes. Inclusive, nesse ponto específico, né, eu acho que tem mais ou menos uns 10 dias que o Bolsonaro falou, né, que a Constituição sou eu, né, e aí muita gente relembrou o rei, né, da França, exatamente quando ele dizia que o Estado sou eu, né, que a República sou eu, que era exatamente quando concentrava todos os poderes numa única pessoa, né, e ele, mais ou menos nessa pegada de autoritarismo, né, e aí comentando essa questão do autoritarismo, né, nesse último ato, recentemente, fotógrafos e jornalistas do Estadão foram agredidos, né? Apanharam, levaram socos, pontapés, e isso não foi a primeira vez que isso ocorreu. Na verdade, esse próprio discurso do Bolsonaro agrava, né, essa situação da relação dessa militância, né, porque é uma militância que é movida pelo ódio, pela raiva, consumida por tudo isso. E eu queria ouvir a tua opinião sobre esse tipo de ação que hoje é contra o Estadão, amanhã pode ser contra a Folha, contra a TV Diário, pode ser contra você, ou contra qualquer outro repórter, jornalista, fotógrafo, enfim, são as pessoas que estão, inclusive, cumprindo um papel importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo, que é manter a gente informado, acho que num período mais difícil que a gente está vivendo nesse último período, e aí eu aproveito para parabenizar o seu trabalho, o trabalho de toda a imprensa, dos jornalistas que vem fazendo um trabalho muito sério. Primeiramente, é um absurdo. É totalmente repudiante você agredir o cara que está ali para levar informação.
Eles criaram esse estigma na imprensa. Ninguém é obrigado a acreditar naquela imprensa. É o que eu digo, não ouça só uma, não acredite só em uma. Divida, vá, tire média, assista várias. E isso é característico dele. Eu compartilhei, inclusive, aqui no meu Facebook, no meu Instagram, o Bolsonaro mandando o jornalista calar a boca, e a gente teve um vídeo resgatado do general, na época da ditadura, mandar também o jornalista calar a boca. É a mesma coisa. É terrível. Isso não pode, num Estado democrático, num país democrático como é o Brasil, e que a gente tem que lutar pela democracia sadia, sim. Ele mandar um jornalista calar a boca, se ele não quer falar, ele não dê entrevista, ele passa para dentro, fica calado. E quando ele manda um jornalista calar a boca ali, é uma demonstração de autoritarismo, inclusive repudiado pela FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, pelo Sindijós aqui do Ceará, por todas as entidades, CPJ, a internacional. A ABI, né? Associação Brasileira de Imprensa, né? Também. A ABI, cara, é terrível, é sem precedente. Eu até brinquei com os amigos, rapaz, porque não era eu num canto desse e isso não foi para mim, porque nós cearenses já temos aquela febre da brincadeira. O cara dissesse aquilo para mim lá na hora, eu disse, mas cala a boca, morreu, macho. Cala a boca tua. Aí eu ia preso, não sei se eu ia preso, ou se, tá entendendo? Alguma coisa ia acontecer, porque nós cearenses, a gente sabe que a gente não leva desaforo para casa. Então, aí já ia misturar uma confusão grande. Enfim, ainda bem que não estou num momento desse lá, nessa hora, fazendo pergunta para ele e ele não responda dessa forma, né? Mas é absolutamente repudiável essas ações que vêm acontecendo contra a imprensa. E, Amadeu, e o impeachment? Sai? Rapaz, esse é um momento que eu acho até muito difícil de falar, porque eu acho que enquanto a gente está lutando contra o vírus, aqui a gente tem que lutar contra o vírus, contra a ignorância, contra os desmandos do governo, contra a não união. Hoje mesmo ele já quer implantar aí o isolamento vertical, quer abrir algumas coisas, já quer chamar os governadores para o pau. Os governadores estão fazendo um trabalho sensacional. Eu não sou um cara que votaria no Jorge Dória, no Dória lá de Jorge Dória é o ator, lá no Dória, o governador de São Paulo, mas é um cara que está fazendo um trabalho excelente. Camilo Santana está fazendo um sensacional. O Flávio Dino do Maranhão, porque a gente vê que estão buscando alternativa para salvar vidas. A gente sabe que o econômico é difícil, mas eu sempre seria a favor do CPF. Primeiro, um CPF. Sem um CPF, você nunca vai virar um CNPJ, e o CNPJ esquece que CPF cancelado não consome. E eu acho que esse é um momento, sim, de muitas perdas financeiras e tudo, mas é um momento de tentar salvar vidas para lá na frente todo mundo se reerguer e lutar novamente. É difícil. A luta aqui no Brasil está terrível. Nós somos o único país do mundo que tem manifestação para abrir os comércios. Eu queria estar lá agora em Nova York para um americano me perguntar isso e eu olhar para ele e não conseguir responder nada para ele, entendeu? Bem que lá também tem os americanos, principalmente os mais radicais, né? Estão fazendo a mesma coisa. É inexplicável. E aproveitando aqui, né? A gente tem visto, Amadeu, nesse último período, essa adoração do Bolsonaro ao Trump, né? I love you, Trump. I love you, Trump. E o Trump tem, inclusive, tarifou o aço, não quer mais... Chegou, inclusive, a cogitar, eu não sei que fim levou, de não aceitar, né, os brasileiros por conta da pandemia nos Estados Unidos. Então, é meio que aquele amor unilateral, né? Só um ama. E essa relação esquisita, né? Você que está morando nos Estados Unidos, explicou aqui várias questões do próprio Trump. Como é que tu enxerga isso? Essa relação esquisita, né, do presidente seguir, inclusive o Trump, quando chegou a colocar a quarentena, né, colocar que seria realmente importante, algumas pessoas chegaram até a brincar, colocando ele na lista de mais um comunista, né? Na verdade, não tem nem que explicar. O cara é totalmente capacho. E o pior é que ele é capacho do Trump. Ele não é nem capacho dos Estados Unidos. As instituições, por exemplo, se o Donald Trump pega essa eleição agora em novembro, como é que vai ficar o Brasil nisso? Como é que vai ficar as relações internacionais? Nossas relações internacionais estão muito esquisitas, para não dizer deterioradas.
Hoje a gente tem uma relação bem com todo mundo. O nosso maior comprador do mundo é a China. Aí vai o filho do presidente e vai lá falar besteira com a China. Então é o seguinte, tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos. Claro que tem, os Estados Unidos é um país essencial na economia brasileira. Mas não só os Estados Unidos, a Alemanha, o Irã, Cuba, Venezuela, quem quer que seja. Não pode ficar tomando partido, até porque nossa tradição de anos, inclusive tradição em termos de países, de amizade, é sempre uma posição neutra. A gente não pode ficar assumindo uma posição só para agradar um presidente A ou B, entendeu? Eu acho que não é saudável essa submissão do Jair Bolsonaro ao Donald Trump, né? Nem aos Estados Unidos, ao Donald Trump, não é saudável. Amadeu, tá aí? Tô aqui. Pronto, deu tá ruim aí, porque eu vi que tua internet é mais de 300 mega, né? Tô divulgando, acho que o problema é a minha. Não, mas a todas as internets do mundo inteiro, Tu tá me terrível. ouvindo bem, conseguindo enxergar? Tá tudo tranquilo, tô te vendo e ouvindo. Peraí, deixa eu só... É que a gente está tendo um probleminha de conexão, pessoal. Estamos já voltando aqui de novo com o nosso convidado.